Olá, boa tarde. O plenário da Câmara foi transformado hoje em comissão geral. É quando convidados podem subir à tribuna e discutir com deputados e senadores sobre um tema específico. Nesta terça-feira, o assunto foi o preço dos combustíveis. Representantes do governo, das distribuidoras, dos postos e especialistas foram convidados para debater a crise no setor de combustíveis com senadores e deputados. Na abertura, os presidentes do Senado e da Câmara reafirmaram o compromisso de buscar soluções negociadas. Desde a quinta-feira passada, quando a crise evoluiu para algo que não se imaginava acontecer no Brasil nesse momento, nós estamos de plantão e os parlamentares também atendendo o chamamento da população brasileira. Todos se colocaram, sem exceção, sem motivação partidária, sem motivação política ou ideológica, mas pensando em encontrarmos uma solução negociada para esse tormento. A sociedade clama, com certeza, por soluções que possam aliviar nesse momento, o seu orçamento familiar e que no médio e longo prazo a gente possa ter, não apenas no setor de combustível, mas em todos os outros setores, maior competitividade, transparência, eficiência e, com certeza, melhores preços para a nossa população. O ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, justificou a decisão do governo de não interferir nos preços e a necessidade de preservar a integridade da Petrobras. Na medida em que nós consigamos definir um processo de formação de preço que não signifique o controle de preço, não signifique nenhuma ação governamental sobre a empresa, no sentido de inibir a sua presença, a sua sensibilidade, a sua participação no mercado, que é o espaço onde todos os preços se compõem. O representante da Agência Nacional de Petróleo afirmou que hoje o Brasil já importa 500 mil barris de combustíveis por dia e esse número deverá dobrar nos próximos 10 anos. Ele defendeu investimentos para diminuir a dependência com importações. Investimentos em refinarias, investimento em produção de biocombustíveis, investimento em logística. Para o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, todo controle de preços é visto com restrições. O representante do Conselho defendeu mudanças no setor. Seja permitido que produtores de álcool possam vender diretamente aos revendedores, retirando uma dupla margem que hoje ocorre nesse mercado, à medida em que os produtores de etanol são obrigados a vender aos distribuidores, que por sua vez repassam aos revendedores. Isso é uma barreira eminentemente regulatória, senhor presidente. Outra medida, repensar a proibição de verticalização no setor de varejo de combustíveis. Hoje, refinarias e distribuidoras não são autorizadas a possuir postos de combustíveis. Se essa medida fosse flexibilizada, poderia levar a uma redução de preços. Os senadores aprovaram a urgência do projeto que trata da reoneração da folha de pagamento de 28 setores da economia e isenta até o fim do ano o PIS/COFINS cobrado sobre o óleo diesel. A proposta faz parte da reivindicação dos caminhoneiros. O presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, disse que busca um entendimento com o Executivo para a votação da proposta, para que não haja aumento de tributos. Nós estamos buscando os entendimentos para ninguém fazer nada assodado, para não fazer nada que prejudique a população, que tenha que criar mais carga tributária, como eu já ouvi alguns comentários. A reoneração foi da Câmara para o Senado. A extinção do PIS/COFINS foi da Câmara para o Senado. O sistema é bicameral. Nós estamos discutindo com os parlamentares e estamos discutindo com a área econômica. Se houver o entendimento, esse é o melhor caminho. Eu não vou radicalizar nesse processo, eu não vou fazer aqui nenhuma bravata, eu vou fazer aquilo que seja razoável. Eu estou dizendo que desde quinta-feira passada, o Congresso Nacional tem estado
à disposição, não do governo, mas à disposição da população brasileira, das autoridades que têm responsabilidade com essas questões, para que a gente encontre uma saída dentro do Congresso ou fora do Congresso, com a participação do Congresso, para que a gente volte a ter paz e normalidade no Brasil. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, nega aumento de impostos para compensar a redução do PIS/COFINS e da CID no diesel. A medida foi negociada pelo governo para acabar com a greve dos caminhoneiros. Eduardo Guardia disse que foi mal compreendido ao explicar ontem que o governo teria de compensar a redução de 16 centavos no diesel. O ministro da Fazenda afirmou que não haverá aumento de tributos, mas redução de incentivos fiscais. O que o governo fará para compensar essa redução de impostos que nós faremos é a redução de incentivos fiscais. Então, eu deixei absolutamente claro na entrevista de ontem que em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos. O que eu não fiz na entrevista de ontem foi detalhar quais as reduções de incentivos fiscais seriam apresentadas. Farei isso tão logo a gente possa sair com os atos legais, tão logo seja aprovado o projeto da reoneração. Além desses 16 centavos, o governo vai ressarcir a Petrobras pelos 30 centavos restantes, já que o acordo prevê redução de 46 centavos por litro, congelamento do valor por 60 dias e depois reajuste mensal. Segundo o ministro, o governo vai cortar gastos e usar um excedente de arrecadação para bancar a conta. Temos que cortar 3,8 bilhões numa situação que já é difícil e temos que abrir mão da nossa reserva de 5,7 bilhões de reais. Mas ele é absolutamente consistente com a nossa restrição fiscal. Senadores sugeriram ao ministro outras fontes de receita. Sabe para que eu PIS/COFINS? Para os miseráveis. É dinheiro de assistência social, da Previdência. É dinheiro do seguro-desemprego, do abono salarial. Nós estamos apresentando outra proposta, que é aumentar a contribuição social do lucro líquido dos bancos em 2018, de 20% para 25%, lucros extraordinários. Me parece justo que esse esforço precisa ser compartilhado com os estados subnacionais, porque fica a impressão que essa carga tributária e moral é apenas do governo federal, mas não apenas, dos governos estaduais também. O que nós temos que cobrar imposto é de quem ganha, é no lucro, é no dividendo. Aqui nesse Senado, nesse Congresso Nacional, não se cobra lucro sobre dividendo. O pagamento de dividendo é isento. Nós mandamos para essa casa uma proposta que rende muito mais do que a tributação de herança, estimativas conservadoras, 10 bilhões de reais com a tributação do fundo fechado, inclusive compartilhado com o imposto de renda. Pois bem, a medida provisória caducou. Então, infelizmente, não tivemos apoio para fazer uma medida de justiça tributária que deveria ter sido feita. E em entrevista no Palácio do Planalto, após reunião do Gabinete de Crise, que analisa os efeitos da greve no abastecimento do país, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o país caminha para normalizar o abastecimento e que os representantes de caminhoneiros que negociaram com o Palácio do Planalto afirmaram que a greve, da parte deles, foi encerrada. O tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, é poluição sonora, uma das principais reclamações de vizinhos de bares e restaurantes. Mais informações com o jornalista Márcio Maturana. Depois das 10 horas da noite, não se pode fazer barulho, certo? Em parte. Na verdade, não se pode fazer barulho hora nenhuma. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira informa regras nacionais numa tabela que especifica o nível máximo de ruído de acordo com o ambiente e com o período da noite ou do dia. O repórter Ricardo Essing ouviu especialistas sobre o tema e vizinhos de bar que entraram na justiça contra a poluição sonora. Respeitar esses limites é importante porque a exposição ao barulho pode causar várias doenças, não só de ouvido. É por isso que o Congresso analisa uma série de projetos que determinam a redução do volume no dia a dia, como mostra a reportagem.
O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão impressa ou em senado.leg.br/jornal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.